As pessoas do grupo... Assim que acaba a aula, eu vou almoçar no RU e volto para casa. Então a parte boa é essa, eu fico com a tarde toda livre para poder estudar. A parte ruim é que eu dou uma viagem na cidade para poder chegar na faculdade e assistir apenas 1 hora e meia de aula. Deixa eu mostrar para vocês o que acabou de chegar aqui. Eu tava bem ansiosa, demorou bastante. Geralmente quando eu compro o livro na Amazon não demora nem uma semana. Esse aqui demorou quase 2 semanas para chegar. Contribuições da psicologia para enfrentamento da violência contra a mulher. Eu não vou começar agora porque eu tenho um monte de leituras aqui pendentes. Deixa eu mostrar para vocês. Ao longo da greve eu comecei a ler esse livro aqui. Talvez você deva conversar com alguém. E aí parei de ler ele para começar a ler esse, As Aventuras de Huckleberry Finn. Parei de ler esse para começar a ler esse, A Vida Nunca Mais Será a Mesma. E parei de ler esse para ler esse daqui, Psicologias, e até agora não terminei nenhum. Não sei se isso aconteceu por conta da minha ansiedade, mas eu vou me justificar. Alguns aqui eu tive motivo para abandonar a leitura. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esses livros daqui. O primeiro é esse daqui, que foi o que eu comecei a ler primeiro, né? Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Esse livro é bem interessante porque uma psicóloga compartilha alguns casos de pacientes com a gente. E aí a gente vai se enxergando nesses pacientes. Mas a gente também acompanha o processo terapêutico dela. Porque a gente consegue perceber que o psicólogo não está imune às questões que todo mundo passa. Você consegue acompanhar o desenvolvimento dela através do processo terapêutico. E fora que você se apega à história dos personagens também. Eu parei porque me deu um pouquinho de tédio. No início eu achei bem assim, bem arrastado a conversa. E apesar de gostar de livros com detalhes, eu acabei não me identificando muito com esse. Mas eu quero dar uma nova chance porque eu vi que a galera fala muito bem dele. E eu li pouca coisa, né? Eu li 130 páginas e ele tem 450, ou é 430, se eu não me engano. É 450. Então eu acho que vale a pena eu dar mais uma chance pra ele. E aí, como eu tava entediada com esse, eu comecei a ler As Aventuras de Huckleberry Finn, porque eu achei que ia me tirar do tédio, né? Que ia ser incrível. E realmente ele é muito bom, muito bom. Eu falta pouquíssimo pra terminar. Esse livro conta a história, né, de Huckleberry Finn. Ele é um menino que foge de casa, encontra com um escravo chamado Jim. E aí eles sobem o rio Mississippi e passam por diversas aventuras juntos. E é incrível porque através dessa leitura a gente consegue refletir sobre hipocrisia, sobre amizade, sobre racismo. Enfim, tem várias críticas e você dá muitas risadas com esse livro. Eu não parei porque eu tava achando chato ou porque eu tenho críticas a essa leitura. Na verdade, eu comecei a ler outro junto com esse. Eu falei, vou dividir meu tempo, vou ler os dois. E eu sei que isso não funciona pra mim, porque eu acabo dando sempre mais atenção a um do que o outro. Foi justamente o que aconteceu. Comecei a ler esse, da Adriana Negreiros, A Vida Nunca Mais Será a Mesma. Fala sobre violência e cultura do estupro. Todas as vezes que eu terminava de ler um capítulo desse livro, eu ficava na bad, ficava bem mal, reflexiva, porque são casos reais, como eu comentei. Então eu resolvi intercalar com outra leitura. E ao invés de eu intercalar com os livros que eu já estava lendo, né, ou As Aventuras de Huckleberry Finn, ou talvez você deva conversar com alguém, eu comecei a ler outro, que é esse daqui, Psicologias. Esse livro é um resumão da psicologia, muito interessante. Ele é dividido em 4 partes. Aí no início ele vai falar sobre a caracterização da psicologia, então o que é senso comum, o que é a psicologia, como a psicologia foi se construindo enquanto ciência. Depois ele vai falar sobre a evolução da psicologia, a psicanálise, behaviorismo, psicologia sociohistórica, psicologia do desenvolvimento, afetos, aprendizagem, diversos temas da psicologia.
psicologia muito interessante, como sexualidade, família, educação. É um livro bem completo e apesar dele dizer aqui na frente, né, ou é aqui, que se propõe a fazer um resumo, eu acho até que ele está sendo bem aprofundado nos temas. O capítulo geralmente tem 15 a 20 páginas, só que tem sempre indicações de leituras, de livros, de outras coisas para você ler, caso você queira se aprofundar ainda mais. Tá bem rico essa leitura e eu tô na página 145 e ele no total tem 445 páginas. Eu vim toda empolgada pra cozinha pra poder fazer minha vitamina de banana, mas eu esqueci de tirar do congelador, então não teve como fazer porque tá empedrado. Aí o lanche vai ter que ser esse mesmo, café com pão e doce de leite. Vamos lá porque eu quero terminar ele ainda hoje. E 18 horas eu vou ter que ir no mercado. É bem simples, depois eu passo pro Notion, mas eu gosto de colocar em um papel também pra poder colar na minha parede. Eu só faço colocar mesmo o título do livro, os capítulos que eu quero ler e as datas. Dessa vez eu vou ler um por vez, então quando eu terminar Psicologias, que eu vou começar, talvez você deva conversar com alguém, e depois As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu fiz isso porque eu sei que se eu colocasse pra ler os 3 juntos, eu ia acabar desistindo ou não lendo nenhum. Pra encerrar o vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre essa leitura. Eu vou falar brevemente para esse vídeo não ficar muito longo e porque depois eu quero gravar um vídeo só falando sobre ele. Ele tem um gênero que eu ainda não conhecia, que é livros-reportagem. Nunca tinha lido nenhum livro assim. E ele é escrito pela Adriana Negreiros. Ela é formada em filosofia e é autora de 2 livros. Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. E esse daqui, A Vida Nunca Mais Será a Mesma,
Cultura da Violência e do Estupro no Brasil. E aí ela vai fazendo uma linha histórica pra gente dos avanços que tivemos, né, das políticas públicas voltadas para violência contra a mulher. A Adriana, ela foi estuprada, então ela vai contando a história dela, como foi o processo dela, como tá sendo agora. Eu fiquei abismada, assim, com os detalhes, porque ela conta tudo e dá uma angústia, assim, sabe? E você vê o quanto a pessoa precisa de ajuda. Não só ela, como também as outras personagens, né? Então é uma coisa que causa revolta e tristeza, enfim. Embora essa tenha sido uma narrativa bastante íntima, não tencionei simplesmente a contar a minha própria história. Moveu-me, além da indisfarçada tentativa de elaborar um trauma, a necessidade de compreender a violência sexual não como uma experiência individual, mas coletiva. Enquanto finalizo este trabalho, entre 822 e 1.370 mulheres são estupradas por dia no Brasil. Apesar de eu estudar sobre o tema, porque eu pesquisei bastante sobre isso enquanto eu estava no PET, que foi o programa de pesquisa que eu participei assim que eu entrei na universidade. Fiz várias atividades de extensão em algumas comunidades falando sobre a violência contra a mulher. Só que ainda assim, mesmo estudando muito sobre o tema, esse livro me pegou bastante porque ele de fato é muito pesado. Me despertou diversas emoções, assim, chorei muito com essa leitura. Inclusive, ainda tô assimilando tudo que eu li aqui. É um livro muito difícil, eu acho que pode despertar gatilhos em muitas pessoas. Eu tive que fazer pausas, como eu tinha dito antes. Foi um livro que eu lia e depois que eu terminava cada capítulo, eu ficava reflexiva, pensando sobre isso. Para quem tem interesse pelo tema ou quem é estudante de psicologia, eu acho uma leitura essencial, porque além de ser informativa, né, quando ela se propõe a trazer essa linha histórica aí, pra gente ir acompanhando as políticas públicas e entendendo, né, como foi se construindo essa cultura do estupro, eu acho que é válido porque encontra o tempo todo pessoas que são vítimas e é importante a gente aprender a acolher essas pessoas. Eu fiquei reflexiva de como a gente precisa de pessoas capacitadas para intervir nessa situação, para promover intervenções, saber acolher, principalmente quando ela traz aqui os atendimentos, né? Como essas mulheres são atendidas quando chega uma delegacia, quando chega um posto de saúde, enfim, quando necessita das políticas públicas de fato. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e deixar nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Um beijo e até o próximo!